Deus tem nos proporcionado grandes bênçãos e entre elas, e eu começo falando isso para incentivá-los, não sei quantos daqui, não deu para perceber, não estavam hoje na escola bíblica dominical, tá bom? Eu sei que tem o sacrifício, muita gente passa a semana trabalhando, e alguns trabalhos são mais puxados do que outros, mas nós queremos incentivar você, né? Falo nós, na pessoa ali do superintendente, dos superintendentes Norberto Santos, Waltenberg e toda a composição da diretoria da EBD, para que você faça um esforço e esteja conosco nos domingos pela manhã. Temos a divisão de salas, cada sala com seus assuntos específicos, e depois que todos em conjunto, você vê a unidade de pensamento do que estamos conversando e do que estamos estudando na EBD, tá bom? Então, a nossa sala, Teologia 2, começou a trabalhar aspectos, atributos e características de Deus. É um assunto extremamente difícil, porque estamos falando, estudando e pensando a respeito do nosso Deus, né, que é soberano, que é inacessível em muitos momentos, e trabalhamos até um aspecto hoje, uma pergunta bem interessante: será que é possível conhecer a Deus? Estamos vendo isso nos primeiros passos, falando sobre revelação geral e especial, e dentro desse assunto, nós fizemos essa pergunta, indagamos os irmãos e começamos a falar a respeito disso. Será que é possível conhecer a Deus? Em muitos outros círculos religiosos, não vou dizer igrejas, na mente de vários cristãos, o secularismo, as ideologias, cosmovisões que são erradas, tomou conta de tal forma que pessoas vivem hoje vidas religiosas, dentro de um padrão religioso, mas achando que não é possível conhecer a Deus. E nós entendemos, hoje pela manhã, que é possível sim conhecer a Deus. Agora, uma teologia correta é dizermos sim, só que isto é uma tarefa de uma vida eterna. Porque Deus, como Ele é eterno, seu conhecimento também é eterno. Conhecê-lo é viver eternamente o conhecendo. Então Deus, Ele se propõe a se mostrar, a se revelar para nós, em pequenos fragmentos, em pequenos processos, mas nós vamos conhecendo o Senhor sim. Baseando-se nisso, eu trouxe hoje à noite uma extensão a respeito deste assunto, que é falar sobre conhecimento de Deus e 4 aspectos. Nós estamos trabalhando teologias sistemáticas do Erickson, né, do Sproul, do Gruden, dentro dessa perspectiva de teologia sistemática, mas o nosso objetivo é sempre pensar, conhecer a Deus para gerar uma praticidade de vida cristã que vale a pena, não conhecer por conhecer, não entender por entender, não ter apenas uma teoria, mas ter uma prática relevante nas nossas vidas. Então, diante disso, um dos livros que nós usamos também é o livro do Parker, Conhecimento de Deus, e eu já ouvi essa mensagem por parte de algumas pessoas, nunca preguei ela, mas talvez os irmãos tenham ouvido também, e eu queria reforçar e lembrá-los hoje à noite sobre 4 aspectos de um conhecimento que gera na vida de um cristão. 4 características que é apresentada na vida de uma pessoa, entre muitas, né, nós escolhemos 4, que conhece ao Senhor. Características essas que é preciso conhecer, não apenas na teoria, mas conhecer de forma prática. Viver uma vida cristã que vale a pena, conhecendo assim o nosso Deus. Para tanto, abramos nossas Bíblias em Daniel, capítulo 11, versículo 32. Vamos ler apenas um versículo e vamos estar abordando essas características dentro do livro de Daniel. Daniel, capítulo 11, versículo 32. E ainda vamos diminuir mais ainda, que o meu foco é na parte B do versículo. Daniel, capítulo 11, versículo 32. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança. Parte B.
mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Ok? A ênfase é essa. Mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Oremos. Senhor Deus, nós queremos agradecer por essa porção da Tua Palavra, por esse momento aqui, em que temos acesso a ela para olharmos, para estudarmos, para lermos. Pedimos o auxílio do Teu Espírito Santo para nos fazer entender a Tua mensagem para essa noite, tanto na minha vida como na vida dos irmãos, e que o Senhor possa ser glorificado através dela. Ser conosco nesse momento, nos dar entendimento, reverência, e que o Senhor possa nos ensinar. Pedimos todas essas coisas, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Então, Daniel, eu acho que os irmãos já notaram, é um livro, entre os livros do Antigo Testamento, que chama muito a minha atenção. É um livro que eu percebo grandes obras do Senhor, não que os outros não tenham, mas nós percebemos no livro de Daniel o Senhor trabalhando através da história, de forma mais enfática, reinos sendo derrubados, reinos sendo levantados, os próprios personagens, as próprias pessoas que fizeram parte dessa história no livro de Daniel, falaram a respeito de Deus, homens que conheciam a Deus, homens que não conheciam a Deus, homens que começaram a conhecer a Deus no processo histórico dentro desse livro. Mas o fato é que, dentro dessas perspectivas, que tem que gerar na nossa vida um conhecimento do Senhor, ela começa nesse versículo 32 do capítulo 11, e aqui a partir do capítulo 9 começam as revelações a respeito dos últimos tempos. Nós percebemos no capítulo 9, que é muito conhecido por causa das 70 semanas de Daniel, né? Um assunto extremamente conversado, complicado de se ver, mas que nós já passamos por ele também em aulas da EBD. E no versículo 32, você percebe na parte B, que Daniel escreveu que o povo que conhece o seu Deus, ele se tornará forte e ativo. E esse versículo está justamente em contraste com a perseguição que estava se levantando ali dentro tanto da profecia de Daniel, como também dentro da própria movimentação interna do livro. Pessoas estavam perseguindo ali a Daniel. Vocês que já leram, ou vocês que já estão esquecidos, tem os 3 amigos na fornalha de fogo, tem Daniel na cova dos leões. Então tem vários episódios dentro desse livro de pessoas que perseguiram os homens de Deus que ali estavam. Aqui, capítulo 11, ele está falando de uma perseguição futura que irá acontecer por parte do anticristo, falso profeta, toda aquela equipe que percebemos ali em Apocalipse, que vão afrontar o Deus vivo, que vão perseguir os cristãos, e que vai ser extremamente terrível aquele período em que o povo de Deus irá passar. E ele, nesse versículo 32, ele está falando justamente dessa perseguição, mas fazendo um contraste, que mesmo diante dessa perseguição, mesmo diante de uma situação difícil, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Há 2 grandes perigos quando a gente fala sobre teologia prática dentro do conhecimento teológico e vida cristã. O primeiro, nós entendemos que o conhecimento teórico muitas vezes nos leva a um não relacionamento com Deus. Nós conhecemos as doutrinas, conhecemos a tipicidade de cada uma, podemos falar decorado cada doutrina, do que ela fala, do que ela não fala, sabemos versículos decorados, conhecemos textos decorados que falam a respeito deste assunto, porém, o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é frio, sem vida, em alguns momentos nem existe. Esse é um dos perigos de se estudar teologia e focar apenas na parte teórica. Um grande outro perigo é uma vida cristã sendo, como eu falei hoje pela manhã, sendo uma lixa de condutas, sendo características de uma pessoa que em muitos grupos religiosos, em muitas igrejas nós percebemos isso, que vida cristã é um código de ética, se eu faço isso, se eu sou isso, se eu me comporto dessa forma, se eu falo dessa forma, e essa pessoa vai vivendo
de uma forma que, se tiver dentro do padrão adequado do que é ser um cristão, ele acha que está vivendo uma vida cristã. Quando na realidade a vida cristã é relacionamento com Deus, é uma semelhança com Cristo, é saber que nós fomos substituídos e que Cristo é o padrão da estatura e do local onde temos que chegar. É um relacionamento, é uma vida. Tem muitos irmãos hoje que vivem dessa forma. Então, esse é 2 grandes perigos dentro dessa área teológica. Mas, entrando especificamente nos pontos que eu quero abordar com os irmãos, e pensando a respeito de conhecer a Deus, e o que esse conhecimento vai me trazer de praticidade de vida cristã, eu quero iniciar com o primeiro ponto. O povo que conhece ao seu Deus tem grande força em Deus, que é o versículo 32 que acabamos de ler. O povo que conhece a Deus se tornará forte e ativo. Daniel capítulo 11, versículo 32. O contexto aqui os irmãos já conhecem, demonstração de força desses homens no livro de Daniel é uma característica assim clara sobre força, sobre estar com Deus e representar força, entender o que é conhecer a Deus e isso ser expressado em força, em coragem, muita força de Deus. A gente percebe isso logo no primeiro capítulo, capítulo 1, onde Daniel e seus amigos decidiram não se contaminar com as iguarias ali do reino, ali onde eles estavam cativos. Eles decidiram, eles não queriam se contaminar com aquilo. E essa força os levou a falar com o chefe lá da cozinha, com os homens que cuidavam daquele grupo. Tiveram uma certa resistência inicial, mas depois abriram, perceberam que isso deu certo, mas mesmo assim eles tiveram força. Capítulo 3, aqueles 3 amigos, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que são os nomes babilônicos, mas tem Azarias, Ananias e Misael, os nomes judaicos de cada um deles. Eles tiveram grande força também, resistência em não adorar a estátua. Eles tiveram uma força tremenda por conhecer a Deus. Nós não adoraremos essa estátua. A gente percebe isso no capítulo 5 de Daniel, quando Daniel estava nos seus aposentos e o chamaram para entender e interpretar uma mensagem que estava na parede. O rei ali deu uma festa, o rei Belsazar, trouxe os utensílios, os copos, as taças da casa do Senhor, começou a colocar vinhos nele, aquela festa rolando, e de repente uma imagem de umas letras apareceu na parede e ele não sabia identificar. Mas Daniel foi lá e falou a respeito daquilo, não teve medo, teve força, teve coragem. Um povo que conhece a Deus tem muita força. Precisamos expressar essa nossa força nesse nosso conhecimento. É o que eu falei no início, a nossa teologia ela tem que ser expressa em prática, uma vida que demonstra força para Deus, força naquilo que nós fazemos, força no envolvimento do que nós tomamos para si, engajamento nas coisas da igreja, engajamento fora da igreja, na pregação do evangelho, no discipulado, apresentar força. Homens e mulheres de força, eles travam grandes batalhas mediante a oração. Nós falamos sobre isso muitas vezes também aqui nos cultos de oração. A oração é uma força da igreja, é um poder da igreja. Mas quão fraco está esse poder da nossa igreja, né? Falando aqui especificamente sobre a nossa igreja local. Porque nós percebemos um grupo, graças a Deus, vez por outra aumenta esse grupo, mas do que nós somos, a quantidade de pessoas que nós temos, irmãos. Então, os nossos cultos de oração, eles são muito mal frequentados em termos de quantidade. E isso é uma força da igreja, a oração. Você percebe no capítulo 9, que é um capítulo muito conhecido por causa da profecia das 70 semanas, que os 19 versículos iniciais é uma oração de Daniel. Confessando o pecado, confessando os erros, a transgressão ao Senhor, pedindo clemência, pedindo misericórdia de Deus sobre a sua vida e a vida do seu povo. É uma oração, é uma força que nós temos e nós pouco usamos. Nós vivemos em tempos difíceis. Pessoas têm muita dificuldade de ouvir a verdade de Deus. A igreja tem perdido essa influência por causa de frieza, comodismo, secularismo. O nosso conhecimento precisa demonstrar força. Nós precisamos ser mais ativos
naquilo que nós falamos. Então, um dos grandes perigos da teologia teórica é essa. É você conhecer, é você entender, é você saber quais são os textos e quais são a cada detalhe a respeito de doutrinas, mas você não demonstra isso em força, em atividade, em proezas. Um dos termos que tem no livro, falando sobre esses temas, é: o povo que conhece o seu Deus demonstra grandes proezas. Então, esses homens aqui, eles são exemplos dentro desse aspecto, de um povo que conhece ao seu Deus, demonstra grande força por Deus, demonstra grande atividade por Deus. E nós precisamos entender isso. E sempre lembrando que o foco aqui, como extensão da nossa EBD, é não conhecer a Deus apenas na teoria. Existem muitos irmãos, muita gente conhecendo ao Senhor dessa forma. Conhece muita coisa, conhece muita teologia, conhece muitos detalhes, muitos versículos, muitos textos, conhece muitos episódios onde Deus agiu, como Deus fez, o que Deus fez, mas falta relacionamento, falta uma praticidade, falta uma vida nessa relação cristão, nessa relação filho e pai. E nós temos perdido isso, e é um alerta para cada um de nós sobre esse conhecimento gerar frutos que realmente condizem, que realmente identificam um relacionamento com Deus. E nós precisamos demonstrar força na nossa relação com Deus. Um segundo ponto que nós percebemos dentro do próprio livro também, do profeta Daniel, é que um povo que conhece o seu Deus tem grandes pensamentos a respeito de Deus. Esse segundo ponto aqui é sobre o que você pensa de Deus, como você pensa, e da forma como você pensa vai gerar também como você vai viver com isso. Vai demonstrar a sua fé, a sua relação, o que você pensa a respeito de Deus, e isso vai gerar comportamentos, vai gerar algumas formas de viver que vai ser demonstrado através desse conhecimento. Em Daniel, muito mais além do que em outros livros, nós percebemos um Deus que conduz a história. E a gente vê que, dentro desse aspecto, aqueles 4 homens, Daniel e seus 3 amigos, eles têm grandes pensamentos a respeito de Deus. Eles conhecem Deus de forma assim grandiosa, e não apenas de forma teórica, mas de forma prática. A gente percebe isso nas suas atitudes diante do livro. A frase típica desse livro, e eu acredito que vocês vão lembrar, é essa: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. O Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. É um livro espetacular, que você vê grandes seções da história, grandes reinos que envolveram toda a história, sendo derrubados, sendo levantados, homens falando expressamente, escrevendo, mandando editais para que todas as pessoas pudessem entender quem é o Deus de Israel. O que é que esses grandes homens poderosos da época falaram a respeito de Deus? Está aberta já, né, em Daniel, suas Bíblias? Então vamos folhear nossas Bíblias para o capítulo 4, versículo 34 e 35. Olha o que esses homens falaram a respeito de Deus neste livro. Um povo que conhece ao seu Deus tem grandes pensamentos a respeito de Deus. Esse primeiro aqui, nós vamos ver uma declaração de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Capítulo 4, versículo 34, 35, diz assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o entendimento. Então eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno, o seu reino se estende de geração em geração. Todos os moradores da terra são considerados como nada, e o Altíssimo faz o que quer com o exército do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa deter a sua mão, nem questionar o que ele faz. Isso aqui foi falado, foi escrito por o homem mais poderoso da época. Não há nada que ele não possa fazer. Todos os moradores da terra, tudo que está no planeta Terra para ele é como nada.
Ele dirige, Ele coordena, Ele manda, Ele faz. Outro homem, capítulo 6, versículo 25 a 27, também um homem poderoso da Pérsia. Capítulo 6, versículo 25 a 27. Dario. Então o rei Dario escreveu às pessoas de todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra: que a paz lhes seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Daniel prosperou no rei. Aliás, até o versículo 27. Aqui a finalização é a prosperidade de Daniel no reinado também e no período do rei persa. Mas esses dois homens, eles representam os homens mais poderosos da época aqui, desses anos que foram subsequentes depois do cativeiro babilônico. E eles expressaram grandes pensamentos sobre Deus. Um povo que conhece o seu Deus tem que ter grandes pensamentos a respeito de Deus. Temos que ter, nós temos que vivenciar isso. Estes pensamentos de Daniel e seus 3 amigos, eles permeavam por todo o livro. Você vai perceber isso nitidamente. Havia outros judeus naquela época, não esqueçamos, houve 3 deportações, uma em 605 a.C., uma em 597 e uma em 586. Vários judeus, vários homens e mulheres saíram ali da sua terra para estar ali naquele reino babilônico. Exilados, presos, sem templo, sem a lei, sem a terra. Pode ser que tinham outros que tinham grandes pensamentos, o livro não nos expressa, mas nos deixa claro que Daniel e seus 3 amigos tinham grandes pensamentos sobre Deus, ao ponto de ter força para fazer algo, de forma que vinha a representar essa vida com Deus. Esses homens aqui, percebendo a vida desses cristãos, a vida desses homens, perceberam também que o Deus de Israel é poderoso, que ele coordena tudo sobre a terra, que não há nada que possa impedi-lo, que ele distribui da forma como ele quer, ele levanta reinos, ele derruba reinos, ele levanta homens, ele derruba homens, ele é que faz todas essas coisas. Esses homens tinham grandes pensamentos sobre Deus. Um povo que conhece o seu Deus tem que ter grandes pensamentos a respeito de Deus. Como são os seus pensamentos sobre Deus? Falamos isso hoje pela manhã também na EBD. O que você pensa sobre Deus? O que você pensa sobre Deus, isso vai direcionar também como você vive com Deus. Será que você pensa em Deus como um Deus todo-poderoso, todo magnífico, extraordinário, mas que vive distante, que não se relaciona? Falamos sobre a cosmovisão deísta, aquela que é como se fosse um relojoeiro, né? Ajeitou ali o relógio, construiu, fez tudo direitinho, mas deixou a humanidade estar ausente, não se relaciona com a sua criação. Será que dentro da nossa vida cristã, como nós pensamos e agimos, a gente não reflete isso a respeito de Deus? Achamos sim, Deus Todo-Poderoso, mas Ele não se relaciona comigo, Ele não tem essa proximidade. Será que pensamos dessa forma? São perguntas para analisarmos. Ou você pensa no Deus próximo, aquele Pai de amor, bem flexível, que muda constantemente, pensa de uma forma hoje, de outra amanhã? Será que você pensa como uma força, não é uma pessoa, não é um ser pessoal? É uma força que emana, que está todas as pessoas em mente, traz assim uma vibração? Será que você pensa que como um pai amoroso que não pune, independente do que eu faça? Ou você pensa num pai carrasco que está sempre punindo, independente do que eu faça? Como é que você pensa? O que você pensa sobre Deus? Ou outros pensamentos que eu não citei aqui? Deixe-me dizer uma coisa. A nossa percepção de Deus
ela é qualificada, ela é desenvolvida a partir do momento que nós conhecemos a respeito dele pelas Escrituras. Então, isso é um papel fundamental, é um dos instrumentos que nós temos, é o estudo da teologia. É por isso que eu iniciei aqui dizendo, irmãos, não falte a EBD, não falte a escola dominical, porque é na escola dominical onde nós temos essas preciosidades, onde você pode conversar, perguntar. Aqui nós temos o culto, tem a exposição da palavra, entendemos alguns textos, sim, lemos, interpretamos, mas não tem essa interação. Escola dominical é o local para você desenvolver esse conhecimento teológico a respeito de Deus. E quanto mais perito, quanto mais específico for, mais correto for, mais a nossa relação com Deus tende a melhorar, porque nós vamos o conhecer dentro das Escrituras como Ele se revela a nós, porque Ele quis se revelar dessa forma. No culto de oração, estamos abordando salmos, eu já falei isso aqui, os irmãos também conhecem, estamos numa sequência de salmos, mas olha essa percepção do salmista sobre Deus, em alguns trechos que eu vou ler aqui com vocês, e como isso gera uma vida prática, uma vida frutífera diante de Deus e a nossa vida cristã também, quando nós conhecemos a respeito disso. Por que eu falo salmos? Porque os salmos, eles estão ali uma expressão de devoção e que muitas vezes é falado em torno de problemas, situações difíceis, cânticos de alegria, exaltação a Deus. Então você vê muita coisa ali nos salmos para conhecer o Senhor na sua relação pessoal com os seus filhos. Mas abra comigo, num texto muito desconhecido de vocês, Salmos 23. Salmos 23. Eu vou aqui falar uma experiência que nós tivemos nessa passagem desse salmo, né, nos cultos de oração. E você já conhece, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto de águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E aqui você vai entendendo alguns aspectos de Deus, características de Deus com relação a conosco. Versículo 4, ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, e o teu bordão e o teu cajado me consolam. Aí ele vai falar aqui, prepara uma mesa na presença dos meus adversários, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Nós passamos por esses salmos, e é incrível como a grande maioria das pessoas enfatizam os primeiros versículos. Essa ideia, Senhor é meu pastor, nada me faltará, essa proteção, né? essa bondade de me levar para águas tranquilas, pastos verdejantes. E quase não falamos do versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Teu bordão e teu cajado me consolam. E dentro dessa perspectiva, eu vejo muito esses grandes pensamentos que esses homens tiveram a respeito de Deus, no livro de Daniel. Porque independente do que acontecesse, independente das circunstâncias, se elas eram favoráveis ou desfavoráveis, esses homens não voltavam um passo atrás a respeito de uma fidelidade, um comportamento que agradasse a Deus. Mais uma vez cito, existiam vários outros judeus ali. Talvez alguns comendo um porco, comendo as iguarias do rei naquela mesa, se deleitando, rindo e não entendendo bem o que estava acontecendo. Mas esses homens com o coração entregue estavam dizendo, nós não nos contaminaremos. Um povo que conhece a Deus tem grande força por Deus. Um povo que conhece ao seu Deus tem grandes pensamentos a respeito de Deus. E esse meu pensamento a respeito de Deus é o que vai me dizer como eu vivo com Deus, como é a minha experiência de vida cristã, como é o meu comportamento, o que é que eu penso a respeito do amanhã, se eu estou preocupado com ele ou se eu não estou, se eu estou me sujeitando às vontades de Deus ou não estou, se eu estou obedecendo a Deus ou não estou.
Isso depende do conhecimento. Quanto mais eu conhecer, mais entender, mais a minha vida vai ser frutífera ou não nesse relacionamento com Deus. A presença de Deus como pastor na minha vida não elimina a passagem em alguns momentos por vales de sombras e mortes. Não elimina. Eu vi isso numa pregação em um velório e nunca mais esqueci. Deus, Ele está conosco, mas isso não elimina de passarmos por momentos difíceis. E você percebe que esse Deus, que para muita gente é distante, Ele é relacional, Ele procura se relacionar com os seus filhos. Ele é aquele pastor que pega, que cuida, que leva, que dá banho, que leva para águas tranquilas, que faz sossegar a alma. E esse mesmo pastor que tem essa relação conosco é um Deus tremendo, um Deus magnífico, que você já vê no 24, versículo 1. Os dois salmos são muito juntos. Perceba, de um lado nós temos um pastor que cuida, que está ao lado. Do outro lado, do 24, ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Como pode um Deus transcendente, um Deus gigantesco, pastor que cuida de mim, que me leva para águas tranquilas, que me faz repousar em pastos verdejantes? E esse mesmo pastor que me garante que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu ainda ficarei seguro porque Ele estará comigo. Porque o que é mais importante dentro das circunstâncias não é o que elas se apresentam, mas quem está conosco. Então, entenda que nos Salmos a gente compreende e a gente começa a entender essa relação com Deus e o conhecimento a respeito dEle. E isso vai nos fazer ter grandes pensamentos a respeito de Deus ou não. E esses pensamentos vão nos condicionar a uma vida cristã efetiva ou não. Então, um povo que conhece o seu Deus tem grande força em Deus. E um povo que conhece ao seu Deus também vai ter grandes pensamentos a respeito de Deus. Salmo 56, 8. Estávamos falando aqui num culto de oração sobre esse salmo. Salmo 56, 8. O que é que o salmista aqui fala a respeito de Deus, que gera uma perspectiva teológica de conhecimento de Deus e que gera uma praticidade de vida cristã? Ele diz assim, contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas escritas no teu livro? Um Deus que recolhe as lágrimas, um Deus que é como se andasse com um instrumento, um potezinho assim, e toda lágrima, todo aquele choro, todo aquele pranto por causa de dificuldades, por causa de situações difíceis, Ele vai colocando dentro ali de um odre, dentro de um recipiente. Um Deus que se preocupa com os nossos problemas, por mínimo que seja. Esse Deus também, Ele é tremendo, a terra pertence a Ele e toda a sua plenitude, a terra e seus moradores, mas Ele é um Deus relacional, um Deus que nos leva para águas tranquilas, e um Deus que recolhe as nossas lágrimas em um odre. Isaías 57, 15, falar comigo, Isaías 57, 15, conhecendo esse Deus e tendo grandes pensamentos a respeito dele. Isaías 57, versículo 15. Diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade e cujo nome é santo. Eu habito num alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Esse texto aqui resume tudo o que eu venho falando a respeito dos salmos. Eu sou, assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, aquele que é santo. Ele habita num alto e santo lugar, mas ele também habita junto com aquele que é contrito e abatido de espírito. Esse é o nosso Deus. E essa perspectiva, esse pensamento a respeito de Deus, vai nos dar uma vida cristã mais, vamos dizer assim, mais bem vivida, mais prazerosa, porque quanto mais conhecemos, mais viveremos. Quanto mais conhecemos,
mais nos relacionaremos, mais entenderemos quem é esse Deus. Um povo que conhece ao seu Deus tem grandes pensamentos a respeito de Deus. Um povo que conhece ao seu Deus tem grande força para com Deus. O povo que conhece ao seu Deus tem grande força, tem grandes pensamentos. E em terceiro lugar, um povo que conhece ao seu Deus tem grande coragem por Deus. Força, grandes pensamentos e coragem. Tem um livro, eu só peguei a referência, tinha anotado na minha Bíblia e até copiei aqui, eu não lembro qual o livro, mas fala sobre mártires, né? Sobre homens que viveram no período da igreja, que sofreram por causa do Evangelho, por causa de Cristo. E ele também cita Sadraque, Mesaque e Abidnego como os 3 amigos de Daniel ali na corte babilônica. E ele tem uma frase muito curta que me chamou a atenção, né? Por isso eu escrevi e trouxe aqui. Ele diz assim, com um sorriso no rosto, lavaram as suas mãos em relação às consequências. É uma frase curta, mas que dentro do aspecto do que nós estamos vendo, fala muita coisa. Homens que tiveram força, que tiveram grandes pensamentos e coragem para ir contra um sistema, não dobraram seus joelhos, não adoraram aquele Deus falso que estavam erigindo ali para que eles adorassem. Eles, com sorriso no rosto, o que me chama a atenção é isso, sorriso no rosto, lavaram as suas mãos em relação à consequência. E você percebe isso no capítulo 3, do versículo 16 a 18 de Daniel. Não iremos ler, mas está dentro também dessa expectativa que esses homens tinham a respeito de Deus. Uma estátua sendo levantada, e a partir do momento que tocasse a trombeta, todos os que faziam parte, que estavam ali, tinham que se ajoelhar e adorar aquela estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha feito. Mas alguns homens perceberam que Sadraque, Mesaque e Abidnego, e eu estou falando desses nomes porque o contexto lá, a partir do capítulo 2, já é babilônico, né, aramaico, e os nomes deles foram mudados dessa forma. Eles não se ajoelharam. Eles não se ajoelharam e não tinha quem fizesse eles se ajoelhar. E eles sabiam da consequência, não era uma coisa louca, vamos ver aqui se... Não é. São homens que tinham um compromisso com Deus de tal forma que tinha grande força em Deus, grandes pensamentos e uma grande coragem, porque conhecia Deus. Conhecia não apenas de forma teórica, mas conhecia Deus de vivência, de prática. E isso era demonstrado através de suas vidas. E chegam para esses homens e dizem: olha, vocês não vão se ajoelhar, se vocês não se ajoelharem, vocês vão receber consequência por causa disso. Vocês serão mortos, vocês serão perseguidos, vai ser os piores terrores que vocês terão se vocês não se ajoelharem diante dessa estátua. E lá você vai perceber no capítulo 3 que eles dizem: olha, ó rei, quanto a isso nós não precisamos nem te responder, porque até dentro da nossa língua e a percepção que nós temos do texto, você já percebe uma certa ignorância. Olha, com relação a esse assunto, eu não vou nem comentar, porque não vale a pena. Você já sabe e você já tem ciência que nós não vamos nos ajoelhar diante da estátua que foi construída. Não iremos nos ajoelhar. E aí entra a percepção sobre Deus, do vale da sombra da morte. Qual é? Se o Senhor quiser nos livrar da mão do rei, certamente Ele nos livrará. Não tenho dúvida sobre isso. E isso gera o quê? Força, grandes pensamentos a respeito de Deus e coragem. Porém, se o Senhor não quiser nos libertar, se a gente tiver que pagar o preço para não se ajoelhar diante dessa imagem, nós também faremos a mesma coisa. Estão entendendo que não são as circunstâncias, não é se vai ser favorável ou não, se vai ter bonificação ou não, se ele vai viver ou ele vai morrer, não depende disso. Um povo que conhece ao seu Deus tem grande coragem, e as circunstâncias elas não vão afetar. Eles estavam preparados para qualquer coisa. Agora, uma decisão era certa: não vamos nos ajoelhar diante da estátua. Se morrermos, tranquilo. Se ficarmos vivos, tranquilo também. E essa percepção, esse conhecimento de Deus, que gera vida, que gera praticidade, que gera esse bom testemunho,
que gera essa coragem é o que nós precisamos ter. Estamos estudando teologia, precisamos entender o máximo sobre ela, mas de forma alguma isso pode se limitar a uma parte teórica da minha vida. A nossa intenção na EBD, a nossa intenção com essa matéria, com essa disciplina, é causar vida, é causar testemunho, é causar alegria, é causar um relacionamento com Deus que vale a pena, e não ficar apenas sendo ouvintes, escutando uma coisa ou outra, mas sem conhecer esse Deus. E essa praticidade, geralmente ela nos afeta, porque vai nos levar a lugares que nós não queremos ir. Esses homens foram levados para uma fornalha de fogo, porque não se ajoelharam diante da imagem. A gente percebe isso em Atos capítulo 5, 29, um cidadão chamado Pedro, que ele diz, antes importa obedecer a Deus do que a homens. Só que esse mesmo cidadão, em anos passados, não tão longos, ele negou a Cristo diante de uma serva. Olha, eu estou percebendo que você faz parte deles. E ele disse, não, eu nunca conheci. Este mesmo homem, ele foi progredindo, ele foi conhecendo, ele foi se relacionando, ele sabia quem era, ele começou a entender, a sua teologia começou a amadurecer, e quando ele foi exposto a uma situação muito mais grave do que a anterior, ele disse, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E é isso que a teologia tem que produzir. É força, é coragem, é grandes pensamentos a respeito de Deus. Não apenas ficarmos minguando em um conhecimento, pulando uma coisa ou outra, mas a entender, e que esse entendimento gere vida. O povo que conhece ao seu Deus tem grande força, tem grandes pensamentos e tem uma coragem gigantesca diante de Deus. E por último, o povo que conhece a Deus tem grande contentamento em Deus. Aqui é um outro assunto super complicado no sentido de prática de vida cristã, contentamento. Nós vivemos em uma época que há muito lamento, há muita murmuração por coisas até pequenas, e nós conhecemos textos das Escrituras que nos falam a respeito desse Deus, nos fala a respeito dessas promessas, de como Deus quer se relacionar conosco, que Ele fala a nosso respeito, mas mesmo assim, a nossa teologia não gera vida. Nós conhecemos, mas não praticamos. Nós sabemos, mas a nossa vida, ela não reflete aquilo que nós ouvimos, entendemos e conhecemos. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que nós somos justificados mediante a fé, através de Cristo, e isso nos dá paz com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31, diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8 ainda, diz que, Paulo diz, eu estou bem certo de que nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E ainda em Romanos diz lá que nós somos mais que vencedores. E eu pergunto a cada um de vocês, a mim, nós conhecemos esses versículos? Conhecemos. Nós temos decorado esses versículos? Temos. Alguns versículos desses nós temos decorado. Em alguns momentos nós nos alegramos com esses versículos? Sim, nos alegramos. Quando estamos diante desse texto, lemos essas grandes verdades, isso causa-nos alegria. E por que isso não gera fruto? Porque nós não temos uma vida de contentamento. A teologia muitas vezes não nos proporciona uma prática saudável no relacionamento com Deus, pois vivemos vidas de lamento, de buscas vazias e de um não contentamento. Ao invés de vivermos como vencedores, como o próprio Romanos capítulo 8 diz, que nós somos mais que vencedores, nós vivemos como derrotados e sem saber o que fazer. Imagina aí, nós temos uma grandiosa promessa, e hoje falamos sobre as promessas de Deus, que elas são o firme fundamento para uma vida de confiança, porque nós confiamos que nós iremos vencer, que tudo vai ocorrer bem no final, porque Deus prometeu, e Deus, Ele é imutável, Ele não muda, aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, e uma dessas promessas é que nós iremos vencer, mas infelizmente a nossa vida
passamos por esse momento, por esse estágio aqui, como se fôssemos derrotados. É murmuração, é lamento e pouco contentamento, ao invés de vivermos como vencedores. E eu gostaria de transferir essas 4 características na vida de uma pessoa e de um texto bem pequeno, só 3 versículos, para finalizar esse meu momento aqui, sobre essa perspectiva e sobre esse conhecimento que nós temos que ter de Deus em relação a frutificar na nossa vida cristã junto com o Senhor. Ele se encontra em 2 Timóteo, capítulo 4, dos versículos 6 ao 8. 2 Timóteo, capítulo 4, dos versos 6 ao 8, finalizando um bloco bem pequeno aí, um parágrafo predicante do versículo 6 ao 8. E aqui a gente vai ver uma grande força, um grande pensamento a respeito de Deus, uma grande coragem e um grande contentamento. Diz assim: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Isso aqui é Paulo escrevendo a Timóteo e falando sobre seus últimos momentos de vida aqui enquanto ele estava ali em Roma, Lendo novamente: quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida chegou. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Um homem que demonstrou grande força em conhecer a Deus e fez grandes coisas para Deus. Um homem que tinha grandes pensamentos a respeito de Deus, que sabia que o seu trabalho não seria vão. Um homem que tinha coragem, que mesmo diante de uma situação tão difícil, escrever para um jovem pastor que estava iniciando, que ele estava depositando todas as suas fichas nele, que era Timóteo, queria dar continuidade, e ele falando a respeito de seus últimos momentos, que estava sendo oferecido por libação, o tempo da partida já estava chegando, mas que ele tinha combatido o bom combate, que ele completou a carreira, que ele guardou a fé. Ele fez tudo isso porque ele tinha grandes pensamentos a respeito de Deus, tinha uma grande coragem diante de Deus, e era um homem extremamente contente em toda e qualquer situação. Um dos versículos talvez que nós mais conhecemos: tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses capítulo 4, versículo 13. E ali ele não está dizendo nada mais, nada menos do que isso, que todas as situações, todas as circunstâncias ele aprendeu a viver, porque ele sabia que não eram as circunstâncias que tinham que conduzir a sua vida, mas aquele que estava com ele, aquele que dava força a ele, aquele que movia todo o trabalho, toda a perspectiva, todo o pensamento, toda a consciência, toda a força, toda a coragem, que era o Senhor Jesus Cristo. Esse homem e esses últimos versículos aqui da carta de 2 Timóteo representam muito bem isso, que uma pessoa, um crente que conhece o seu Deus, vai ter grande força em Deus, vai ter grandes pensamentos de Deus, vai ter uma coragem gigantesca em Deus e vai ter um grande contentamento em Deus. E finalizando a minha frase, eu coloquei e finalizando a minha mensagem, eu coloquei uma frase de reflexão, que eu também achei muito interessante, e que os irmãos possam guardar essas palavras, e pensar sobre isso: como está a minha vida? Como eu me relaciono com Deus? Como é que a minha teologia tem produzido uma vida prática diante de Deus? E na frase diz o seguinte: o quarto homem na fornalha, no capítulo 3, o anjo que fechou a boca dos leões, no capítulo 6, é o mesmo que diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei, em Hebreus capítulo 13, versículo 5. Então nós temos a mesma força, a mesma presença que esses homens que demonstraram um grande conhecimento com Deus e que refletiram isso em suas vidas. Nós só precisamos transformar a nossa teologia, o nosso conhecimento de Deus, em vida frutífera. A não preocupação com o amanhã, a fé que Deus vai solucionar todos os problemas, e a não identificação de circunstâncias para conduzir a minha vida. Se eu estou passando por problema,
eu não vou servir. Se eu estou sendo beneficiado, eu vou servir. Não, não é isso. Conhecer a Deus, conhecer o Senhor, entender sobre Ele, é você entender que, independente de circunstâncias, a nossa adoração precisa ser a mesma. A nossa sujeição, a nossa submissão e a nossa obediência precisam ser as mesmas. Porque um povo que conhece a Deus tem grande força em Deus, tem grandes pensamentos a respeito de Deus e tem grandes expectativas. Ele vai ter uma coragem gigantesca e um contentamento sem igual. Não vai depender de circunstâncias. Então, irmãos, eu acredito que isso é uma mensagem exortativa para todos nós. Nós precisamos evidenciar, através da nossa vida cristã, um conhecimento mais aplicado do Senhor. Porque a partir do momento que eu não evidencio isso, significa dizer que aquilo que eu tenho absorvido e que tenho aprendido, ele está apenas no campo teórico. Ele não está gerando frutos para uma vida prática, uma vida de fé e uma vida de obediência. Vamos orar? Em seguida eu passo a palavra ao dirigente que dará continuidade ao nosso culto. Santo Deus, nós agradecemos por este momento, pela Tua palavra, por esses grandes exemplos, e nos dá capacidade de compreender essas características de uma pessoa que Te serve e conhece ao Senhor. Que possamos ter força, que possamos ter pensamentos grandes a respeito do Senhor, entender quem o Senhor é, e assim poder nos relacionarmos com o Senhor de forma mais efetiva, de forma mais prática, mais saudável, mais bíblica. Possamos ter coragem também para enfrentar os problemas e os obstáculos que sobrevêm sobre nossas vidas, e que possamos ter grande contentamento diante do Senhor. O Senhor possa nos dar esse contentamento, que independe de situações. Depende se eu estou bem ou se eu estou mal, depende se eu estou bem financeiramente ou não. Independente de qualquer coisa, que o contentamento na minha vida com o Senhor possa estar presente em todos os momentos. E através disso que eu possa agradar o Senhor com a minha vida, nesse relacionamento com o Senhor de fé e obediência. Pedimos todas essas coisas agradecidos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém.